Será que Jó pecou ao falar de seu sofrimento? Lição 5. O lamento de Jó. É muito importante que você curta, compartilhe, comente, se inscreva no canal e assim você abençoa e ajuda outras pessoas também a serem abençoadas. Nós temos o texto áureo que segue. Porque antes do meu pão vem o meu suspiro, e os meus gemidos se derramam como água. Jó capítulo 3, versículo 24. Verdade prática. O sofrimento pode nos levar à situação de extrema angústia, mas não devemos perder a esperança no agir de Deus. A leitura em classe será também no livro de Jó, capítulo 3, versículos de 1 a 26, que passo a ler e comentar agora. Jó, capítulo 3, a partir do versículo 1. Depois disto, abriu Jó a boca e amaldiçoou o seu dia. E Jó, falando, disse, agora já no versículo 3, pereça o dia em que nasci, e a noite em que se disse foi concebido um homem. Converta-se aquele dia em trevas, e Deus, lá de cima, não tenha cuidado dele, nem resplandeça sobre ele a luz. Contaminem-no as trevas e a sombra da morte. Habitem sobre ele nuvens, negros vapores do dia o espantem. A escuridão tome aquela noite, e não se goze entre os dias do ano, e não entre no número dos meses. Aqui já vale a pena a gente lembrar para você que assistiu a lição passada, que foi a lição 4, era o drama de Jó, e a gente falava que por conta desse versículo, principalmente, né, que é bem enfático, ele fala com relação aos dias do ano, o dia em que ele nasceu, que não seja contado entre os meses, aí aquela especulação que a gente pode ouvir de que Jó teria nascido no dia 29 de fevereiro. Isso não tem amparo bíblico, não tem menor fundamento, porque, como eu disse, né, mas vou voltar a lembrar aqui, Jó foi contemporâneo de Abraão, ou terá vivido um pouco antes ou um pouco depois, é por aquela época ali. E o calendário que nós temos hoje, o calendário cristão, que aí tem ali bem discriminado a cada 4 anos, ano bissexto, o dia 29 de fevereiro, ele é feito bem a posteriori, bem depois de Jó. Então não tem nenhum amparo para isso. Vamos seguindo então. Versículo 7. Ah, que solitária seja aquela noite e sua música não entre nela. Amaldiçoem-na aqueles que amaldiçoam o dia, que estão prontos para fazer correr o seu pranto. Versículo 9 agora. Escureçam-se as estrelas do crepúsculo, que espere a luz e não venha, e não veja as pestanas dos olhos da alva. Então, do versículo 3, que você está acompanhando aí pelo vídeo, até esse versículo 9, Jó está falando do dia em que ele nasceu e ele está, podemos dizer, amaldiçoando o dia em que ele nasceu. É um dos momentos mais agudos de seu sofrimento e é a maneira que ele encontra de extravasar. E o tempo todo nesta lição a gente vai enfatizar. Jó amaldiçoa o dia em que nasceu. Ele chega até a sugerir que era melhor que ele não tivesse nem nascido.
que a mãe dele tivesse abortado no sentido, sempre vamos insistir isso, no sentido do aborto involuntário. Não há nenhuma base bíblica para se crer que Jó está fazendo aí apologia ao aborto voluntário, aquele que se provoca para matar a criança. Jó está falando que ele, como ele não queria nascer, ele sugere que qualquer outra coisa teria sido melhor, mas ele nunca entra nesse terreno, ele não faz nenhuma afirmação que leve para esse caso. Até porque, senão ele não seria depois elogiado pelo próprio Deus ao final do livro e elogiado pelo profeta Ezequiel no capítulo 14 e versículo 14, e pelo Tiago lá no capítulo 5, versículo 4. Versículo 10 agora. Porquanto não fechou as portas do ventre, nem escondeu dos meus olhos a canseira. Por que não morri eu desde a madre, e em saindo do ventre não expirei? Por que me receberam os joelhos, e por que os peitos para que mamasse? Porque me receberam os joelhos, por óbvio que o parto daquela época conhecido era apenas o parto normal, né? Não havia a cesariana. Porque já agora jazeria e repousaria, dormiria e não haveria repouso para mim. Com os reis e conselheiros da terra que para si edificam casas nos lugares assolados, ou com os príncipes que tinham ouro, que enchiam as suas casas de prata, ou como o aborto oculto não existiria, como as crianças que nunca viram a luz. Versículo 17 já. Ali os maus cessam de perturbar, e ali repousam os cansados. Ali os presos juntamente repousam e não ouvem a voz do exator. Uma palavra rara no nosso vocabulário, pelo menos no português do Brasil, né? Exator significa tempo 1, 2, 3. Coletor de impostos. É disso que ele está falando. Versículo 19. Ali está o pequeno e o grande, e o servo fica livre de seu senhor. Porque se dá à luz o miserável e vida aos amargurados de ânimo, que esperam a morte, e ela não vem, e cavam em procura dela mais do que de tesouros ocultos, que de alegria saltam e exultam achando a sepultura. Porque se dá à luz o homem cujo caminho é oculto e a quem Deus o encobriu. Porque antes do meu pão vem o meu suspiro, e os meus gemidos se derramam como água. Aqui nós estamos no versículo 24, que é também o versículo do texto áureo lido lá no início da lição. 25 agora. Porque o que eu temia me veio, e o que receava me aconteceu. Versículo 26, como último desta leitura. Nunca estive descansado, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação. O objetivo geral dessa lição é explicar que Jó era humano e, como tal, tinha todo o direito de extravasar seus sentimentos, não sendo por essa razão recriminado por Deus. Na lição anterior, vimos de perto o drama vivido por Jó. Uma série de calamidades se abateu sobre ele de forma catastrófica. Do estado de riqueza e prosperidade, Jó passou a viver na adversidade. Seus amigos foram para consolá-lo, mas ficaram sem palavras ao contemplarem seu debilitado estado de saúde. Entretanto, depois de 7 dias, ele rompeu o silêncio com um lamento que veio do fundo da alma. Atenção, esse número está no livro. Os amigos de Jó chegaram perto dele, vendo o estado de Jó
3 amigos, Zofar, Elifaz e mais outro aí. Próximas lições a gente fala. E vendo Jó, aquele amigo que eles conheceram tão próspero, um homem tão sábio, naquele estado miserável, doente, diz o texto que eles ficaram 7 dias sentados próximo a Jó e sem dizer uma palavra. É assim que está no livro. Eu sei que é muito tempo, mas é como está escrito. Nesse lamento, Jó mirou o dia de seu nascimento e, através de 3 perguntas, desabafou tudo o que sentia naquele momento. Por que nasci? Por que não nasci morto? Por que ainda continuo vivendo? Nesta lição, veremos a reação humana diante do sofrimento. Perceberemos que não há qualquer indício de que Satanás tivesse alcançado êxito diante de Jó. Na perspectiva do patriarca, se Deus era a causa de sua vida, deveria ser a causa de sua morte também. Pois se dele vinha o bem, também deveria vir o mal. Essa lição será ministrada em 3 capítulos. Capítulo 1. Primeiro lamento de Jó. Por que nasci? Capítulo 2. Segundo lamento de Jó. Por que não nasci morto? Capítulo 3. Terceiro lamento de Jó. Por que continuo vivo? Desta forma, vamos então, sem mais delongas, ao primeiro capítulo. Primeiro lamento de Jó. Por que nasci? A dor de Jó era profunda e somente a poesia podia expressar toda a carga emocional vivida por ele. Nesse poema, os 10 primeiros versículos do capítulo 3 são a respeito do primeiro questionamento de Jó. Por que nasci? Esse questionamento sai do íntimo de Jó, assim como ocorre com a alma do salmista. Da mesma forma, o profeta Jeremias expôs os sentimentos diante de seus conflitos. Nesse sentido, o patriarca não está sozinho em lamentar diante da dor. Neste momento de dor, Jó não amaldiçoou a Deus como Satanás previra. Em vez disso, amaldiçoou o dia de seu nascimento. No lugar de ser ocasião de grande celebração pelo dia do nascimento de criança, Jó amaldiçoou esse dia por ocasião do grande sofrimento e decepção. Para Jó, o homem de Uz, esse dia teria de ser apagado da memória. Não é assim que muitas vezes nos sentimos? Um dia em que tudo foi mal e temos desejo de nunca mais lembrá-lo? Mencionamos o desejo de Jó para que o dia de seu nascimento não tivesse entrado no calendário. E que dessa forma, tanto esse dia como essa noite jamais tivessem existido. No lugar da luz que raiou por ocasião do nascimento dele e que revelou todo o seu sofrimento, o patriarca desejou que as trevas dominassem. E por quê? Porque em vez de paz veio a dor, em vez de ordem, o caos. Desse raciocínio, Jó menciona a imagem do Leviatã. Este famoso e assombroso animal marinho simbolizava o caos. O Leviatã ainda vai aparecer lá no livro de Jó, mas lá para o meio, possivelmente numa das lições nós vamos voltar a falar dele até com mais detalhes. O homem de Uz recorre a essa imagem para ilustrar o momento tenebroso que estava vivendo. A lógica é simples. Se Deus não tivesse feito aquele dia, ele não teria sido concebido e, portanto, não passaria por tudo isso. Nesse sentido, o Novo Testamento revela
como nosso Senhor é misericordioso e nos trata com amor e ternura nos momentos de tribulação e angústia, pois aos pés da cruz é o melhor lugar para derramar a nossa alma. Síntese do tópico 1. O primeiro lamento de Jó revela seu desejo de esquecer o dia em que nasceu. Capítulo 2. O segundo lamento de Jó. Por que não nasci morto? Os intérpretes observam que o discurso de Jó, a partir do versículo 11, muda de amaldiçoar para reclamar. A partir desse versículo, Jó passa a reclamar por não ter nascido morto. Para ele, nascer morto teria sido melhor do que existir naquelas condições. Era a melhor maneira de não passar por aquela tribulação. Essas palavras de Jó revelam uma coisa: ele queria descanso de todo o seu sofrimento. O que Jó pedia era uma possibilidade real, pois muitos fetos nascem mortos. Para ele, a morte era uma forma de descansar em paz. Vale observar que, mesmo assim, Jó nunca atentou contra sua própria vida. Jó jamais tentou o suicídio. O dilema de Jó aumenta à medida que seu sofrimento ganha intensidade. Ele continua com o seu argumento da não existência. Ele está convencido de que se não tivesse se tornado um ser, nada disso estaria acontecendo. Ele desejava ter sido como um natimorto, um feto que nunca viu a luz. Aqui em nenhum momento Jó faz uma apologia ao aborto, mas usa-o no sentido metafórico de descanso do sofrimento. No lugar de ter sido abortado, ele nasceu e foi lançado no mundo da tribulação. O raciocínio é claro. Para os que morreram, cessaram as angústias e tribulações da vida presente. Também é verdade que Jó em nenhum momento sugere aborto para evitar que outros sofram como ele. Jó, quando diz que melhor teria sido um aborto, ele preferia que tivesse acontecido um aborto, ele está falando do aborto involuntário, aquele de quando a mãe, a parturiente, perde o bebê. É disso que ele está falando. Ele, em nenhum momento, ele faz apologia ao aborto voluntário, aquele que deliberadamente se propõe, a grande maioria dos casos, com consentimento da mãe para se matar o bebê. Não é isso que Jó está propondo. O Novo Testamento nos ensina que enquanto estivermos neste mundo, estaremos sujeitos à dor, ao luto, ao sofrimento. Mas, ao mesmo tempo, temos uma promessa consoladora de Jesus. Síntese do tópico 2. O segundo lamento de Jó revela o desejo de ter sido abortado. Eu abro parêntese, aborto involuntário e não provocado. É isso que ele está sugerindo. O terceiro lamento de Jó. Por que continuo vivo? Nessa terceira sessão, no capítulo 3, Jó faz uma quarta pergunta. Por que se dá à luz o miserável e vida aos amargurados de ânimo? A palavra traduzida aqui como miserável é usada no sentido de alguém cuja vida é atribulada pela miséria e que, por isso, torna-se incapaz de exercer suas funções. Em outras palavras, para Jó, a vida havia se tornado insuportável. Jó novamente volta a indagar: por que se dá à luz o homem cujo caminho é oculto e a quem Deus o encobriu? A pergunta busca o significado do sentido de todo aquele processo. Ele busca compreender o porquê de Deus permitir o sofrimento.
Aqui é um paralelo com Provérbios, onde é dito que o caminho, abro aspas, o caminho do justo é como a luz da aurora, que brilha mais e mais até ser dia perfeito. Fecho aspas. A palavra traduzida como caminho se refere ao caminho da sabedoria de Deus, que conduz à vida. Para o patriarca, esse fato havia se tornado um paradoxo, pois ele não sabia porque Deus escolheu para ele o caminho do sofrimento. Muitas vezes sentimos-nos iguais a Jó, desorientados, passando por uma via dolorosa de sofrimento. E, como ele, não imaginamos, nem compreendemos que Deus está agindo. É preciso, porém, olhar para o alto onde Cristo vive. Nele, podemos manter o equilíbrio e a confiança durante a tormenta, e assim trilhar um caminho de sabedoria e maturidade no sofrimento. Tem uma estrofe do hino, né? Agora me regozijo desde que o aceitei, e na tempestade posso sossegar, pois com ele estou liberto do perigo e do mal, desde que ele estendeu sua mão para mim. Síntese do capítulo 3. O terceiro lamento de Jó revela a desistência da vida por causa do sofrimento. Concluindo, nessa lição vimos o dilema de Jó, desconhecendo a razão das adversidades que se abatem sobre ele. O patriarca não negou a Deus, nem o amaldiçoou. Todavia, ele expôs toda a sua humanidade de forma que o leitor, que apenas o contempla, sem contudo participar de seu drama, pode ter dificuldades de entender seu lamento, principalmente quando ele se dirige a Deus. É o lamento de um corpo ferido e de uma alma que se derrama angustiada, mesmo amando a Deus. Respondendo diretamente à pergunta de abertura do vídeo, claro que Jó não pecou. Eu fiz a pergunta, né? Será que Jó pecou quando falou de seus sofrimentos? Claro que não. Ou não teria sido defendido pelo próprio Deus. Ao final do livro, Deus vai chamar aqueles 3 amigos que foram lá conversar com Jó, que ficaram lá 7 dias em silêncio. Mas durante essa conversa, um fala, Jó responde, o outro fala, Jó responde, e o livro fica nesse formato. E eles fazem acusações a Jó. Às vezes a gente lendo acha até que foram coisas simples, mas Deus não achou não. Ao final, Deus diz que eles acusaram a Jó sem causa. Então exige daqueles 3 um conserto e para que eles vá procurar Jó para orar por eles. Estou contando aí quase que o final do livro, né? Mas a maioria das pessoas que estão me assistindo já conhece essa história, mas só para a gente saber, esse lamento de Jó, ele em nenhum momento teve qualquer reprovação por parte de Deus. Jó se pergunta, por que nasci? Demonstrando diante de seu sofrimento preferir a hipótese de não ter nascido. É como se ele dissesse, seria melhor se eu não tivesse nascido. É isso que o texto transmite, né? Livro de Jó, de novo, é um livro poético, talvez eu nem tenha falado isso ainda. Então ele tem uma linguagem poética, poesia da época, possivelmente, né, escrito por Moisés. A gente falou isso lá na lição 2. Então, às vezes, pode dar uma certa dificuldade para a gente entender, inclusive saber quem é o sujeito em cada frase.
à medida que está sendo dito. Tem que ter muito cuidado, principalmente quem o lê pela primeira vez. Jó se questiona: por que não nasci morto? Considerando a hipótese de evitar o mal que está sofrendo. Mas vamos reiterar que em nenhum momento Jó sugere o aborto voluntário. Ele especula não ter acontecido em seu nascimento um aborto involuntário, aquele em que a parturiente perde o seu bebê. Ele sugere isso. Seria melhor no caso dele. Jó sugere isso. Seria melhor no caso dele, quando sua mãe estava para lhe dar à luz, que ele tivesse sido abortado nesse sentido, de um aborto involuntário, quando acontece essas catástrofes. Hoje em dia é até, graças a Deus, está muito difícil, mas aí pelos anos... aí vem decrescendo, né? Mas até os anos 50, anos 40, 50, a gente tinha uma mortalidade infantil muito acentuada no Brasil. A gente conhece histórias até de famílias que teve muitos filhos, que de sobrar 5, 6 e da história da mãe ter tido o dobro. Para cada um que vingava, tinha um que se perdia. E graças a Deus nisso o Brasil melhorou muito. Mas mesmo assim eram casos, na maioria das vezes, de aborto involuntário. Ainda que alguém, mas eu conheço o caso, pastor, que teve aborto de verdade, aborto voluntário, a pessoa queria tirar o bebê, tirar a criança, enfim. Não, que existia, sempre existiu. Estou dizendo a maioria dos casos. Também vale reiterar que, mesmo diante de um sofrimento tão intenso, Jó jamais atentou contra a sua própria vida, ou não seria citado de forma elogiosa nos livros de Ezequiel e de Tiago, além, é claro, no próprio livro de Jó. Se você gostou até aqui, eu te peço que você ajude a divulgar, curta, compartilhe, comente, se inscreva no canal, ative o sininho. Deus abençoe você e sua casa, em nome de Jesus. Amém.